Olá, gente querida, que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade. A pergunta hoje é: como reconhecer que o que apareceu para mim é uma resposta de Deus e não um engano do inimigo? As pessoas me fazem muito essa pergunta. Como saber que é Deus me respondendo, profeta? Será que isso não é da minha cabeça? Será que essa é a resposta de Deus para mim? Então vamos por parte. Hoje você vai saber, você vai descobrir se o que apareceu para você é de Deus ou não. Você vai reconhecer a resposta de Deus para a sua vida. Amém? Então peço que você já deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas. Seja muito bem-vindo à nossa live profética das 11h30. Diariamente, 11h30, nós temos uma live profética aqui poderosa e que essa palavra possa trazer para você a resposta que você está buscando. Se você está buscando uma resposta de Deus, uma confirmação de Deus, é esse o vídeo que você tem que estar, tá? Fica aí até o fim, porque você vai ter a resposta. Algumas pessoas dizem assim: eu quero uma resposta de Deus agora, profeta, eu preciso de uma resposta agora, nesse momento. Então, você vai ter. Você vai ter essa resposta. Deixa eu começar aqui com um versículo bíblico, que é Isaías 41:10, que diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. E agora, o outro versículo que eu quero deixar para você é Jeremias 1:8, que diz: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Não tenha medo deles. Muitas vezes o medo, ele tenta tomar conta de nós quando precisamos tomar uma decisão na vida. Eu sei que todos que estão me ouvindo, assim como eu, já tomou decisões erradas. Já acabou se equivocando em alguma situação. E isso não é bom. Não é bom quando nós tomamos decisões erradas. Não é bom você ter o prejuízo de recomeçar. O recomeço às vezes é um prejuízo, porque você já trilhou aquele caminho, só que trilhou um caminho fora da direção de Deus e teve que refazer tudo de novo. E você sabe, às vezes reformar dá mais trabalho que construir. Reformar dá mais trabalho que construir. Então a gente tem que tomar as decisões certas e tomar as decisões com paz, para que não venhamos nos precipitar e até mesmo depois pagar um preço muito alto. Como reconhecer a resposta de Deus? Bem, primeiro, acredite que Deus responde orações. Amém? E eu já vi muitas pessoas pedindo coisas por anos a Deus, só que o diabo, ao ver a movimentação do que aquela pessoa estava pedindo, o diabo manda um engano, um fake no caminho dessa pessoa. Ou seja, ela sempre pediu a Deus uma coisa e de repente apareceu algo que não é 100% o que ela pediu, mas é 70%. Então ela pediu a Deus. Ela pediu a Deus um marido rico, um marido bonito, um marido que serve a Deus, um marido que respeita. Enfim, foi o que ela pediu a Deus. Daí apareceu um pretendente, né? Que é rico, é bonito, só que não teme a Deus. E a pessoa pensando assim: puxa, mas de certo Deus vai me usar para converter essa pessoa. Não é o que você pediu a Deus. Deus não é Deus de confusão. Ele não é autor de confusão. Se você pediu a Deus uma coisa, Ele vai dar para você aquilo que você pediu. Sabe? Ele vai dar para você aquilo que você pediu. Então, se você pode até receber outra coisa, mas daí você vai ter que mudar o padrão da tua oração. Quando você muda o padrão da tua oração, daí você recebe, né?
diferente daquilo que você pediu originalmente. Porque você desistiu de orar por aquilo e agora você começou uma outra empreitada. Só que o diabo, ele muitas vezes, ele é enganador. Ele envia para o caminho da pessoa uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo que foi orado, que foi pedido a Deus. Às vezes, Deus não vai enviar a pessoa rica, mas vai enviar a pessoa com o potencial de se tornar uma pessoa rica no futuro. Aí tudo bem. Agora, Deus não ia enviar um problema para a sua vida, certo? Deus não ia enviar um problema para a sua vida. Alguém que depende de você para sobreviver. Ou seja, Deus não vai enviar alguém para a sua vida que vai ser um fardo, que vai ser um peso para você. Não, Deus vai enviar uma bênção. Porque Deus, ele trabalha com bênçãos, certo? Então, cuidado com o engano do diabo. É dessa maneira que você reconhece a resposta de Deus. Uma outra maneira de você reconhecer a resposta de Deus é a paz. Você tem que entender uma coisa. A paz de Deus, ela é o sinalizador de que algo é de Deus. Agora, nós também enfrentamos batalhas na mente que podem prejudicar essa paz. Então, você fica, você fica preocupado. Será que isso é de Deus? Mas eu vou me endividar? Será que é de Deus isso? Espera aí. Você tem que entender que o que vem de Deus é bênção e não é um jugo, não é uma escravidão para você. Então, se é bênção de Deus, essa casa que apareceu para você comprar, então você não vai se endividar para ter essa casa. Você vai orar a Deus. E vai ter que ser a negociação nos termos que você pode pagar, não nos termos que estão pedindo. Porque muitas vezes na contraproposta de uma negociação, você acaba se endividando para ter aquilo que você gostou. Nós temos que entender que Deus tem o melhor para nós. Só que às vezes o tempo de Deus não é o nosso. E a gente não quer esperar também. É aí que as pessoas se endividam. É aí que as pessoas não conseguem pagar. É aí que as pessoas acabam se enrolando. Por quê? Porque elas não souberam aguardar em Deus, elas não souberam esperar em Deus. Você tem que reconhecer a resposta de Deus na sua vida. A resposta de Deus não vai vir em forma de um jugo. Deus não vai dar um jugo para você. Profeta, eu orei pedindo a Deus que Deus me desse uma empresa, mas daí apareceu uma empresa, só que essa empresa tem muita dívida, essa empresa tem muito problema. Profeta, será que isso é de Deus para a minha vida? Eu acredito que Deus não vai entregar para você uma bomba, Deus não vai entregar para você uma bucha, Deus vai entregar para você uma bênção, certo? Então não é de Deus. Essa empresa tá com um problema, né? Deus não vai te dar isso. Deus tem coisa melhor para a tua vida, sabe? Deus tem coisa melhor. Você tem que começar a acreditar que as tuas orações estão sendo ouvidas. As tuas orações estão sendo ouvidas. Então, tira da tua cabeça que Deus vai te dar uma encrenca. Deus não dá encrenca, não. Deus dá bênção. Ele é o Deus da bênção, não o Deus da encrenca, não o Deus do problema. Ele vai te entregar uma bênção. Então, reconheça a vontade de Deus pela bênção que se apresentou no teu caminho. Eu acredito que a bênção de Deus, ela é reconhecida por nós. Nós reconhecemos. Por exemplo, você está orando, Senhor, me abre uma porta de emprego. Só que se aquele emprego for afastar você dos cultos, se aquele emprego for afastar você da presença de Deus, se aquele emprego, né, for tirar você de um lugar que Deus mandou você estar, então aquele emprego não é a vontade de Deus para você. Tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos afasta do nosso propósito, do nosso destino, do que Deus colocou na nossa vida, não é de Deus. Então, se eu quero saber a resposta de Deus, eu tenho que entender que o que aparece no meu caminho tem que ser uma bênção. Não tem que ser um problema, não tem que ser um fardo. Não tem que ser uma coisa que me afaste dele, tem que ser uma bênção. Eu vou reconhecer o que Deus tem para a minha vida, eu vou reconhecer o que Deus tem para a minha vida, se aquilo que apareceu para mim é uma bênção. Amém? E outra,
além de reconhecer que é uma bênção, lembre-se, o que Deus traz para a nossa vida também é resposta da nossa oração. Deus não vai trazer para a tua vida aquilo que você não está orando. Deus não vai trazer para a tua vida aquilo que você não está orando, aquilo que você não está pedindo. Então você pede a Deus uma coisa e aparece outra no seu caminho, saiba que isso não é Deus. E aqueles que oram têm que aprender a orar na vontade de Deus. Sabe, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Coloca o teu querer na minha vida, coloca os teus pensamentos na minha vida. E Deus vai colocar os pensamentos na tua vida, Ele vai colocar o querer. Mas, profeta, eu não estava orando por uma coisa, apareceu. Mas você não estava orando por uma coisa maior e melhor? Você tem que entender, apareceu uma bênção para você, apareceu uma bênção para você, apareceu um milagre para você. Então toma posse, amém? Toma posse, ainda que você não esteja orando por isso, mas seja uma coisa que você tem orado e pedido, Deus, eu quero mais, eu quero uma coisa melhor, e apareceu uma coisa boa no teu caminho. Apareceu uma oportunidade incrível numa empresa, sabe, não vai te atrapalhar, ao contrário, você já consegue se ver próspero através desse lugar. Ou seja, daí é diferente, é algo maior do que você estava pedindo. O que é de Deus não vem menor. O que é de Deus vem, na medida que estamos orando, para mais. Amém? Reconheça a resposta de Deus por meio disso. Uma outra forma de você descobrir a vontade de Deus, reconhecer que é uma resposta de Deus, é através dos sonhos. Os sonhos, as visões, os déjà-vus também são confirmações de uma resposta de Deus. Teve uma irmã que contou para mim um testemunho que ela sonhou com a mão do marido que ela iria casar. Olha só, sonhou com a mão do marido que ela ia casar. Então ela estava no shopping center, ela foi no shopping center, comprou muitas coisas, se encheu de sacola e daí ela pediu ajuda para um moço que estava lá, né, que estava perto de um lugar onde ela ia fazer a refeição dela. Ela perguntou, você pode me ajudar com as sacolas? Quando ele foi pegar nas sacolas que ela estava carregando, ela reconheceu a mão do sonho. Ela reconheceu a mão do sonho e foi ali que Deus fez o milagre. Ou seja, nós temos que entender as respostas de Deus. As respostas de Deus vão vir também como semelhanças de um futuro que me foi revelado. Em sonhos, em visões, em profecia, certo? Você tem que crer nas multimaneiras que Deus usa para falar com você, certo? Essa palavra foi bênção na tua vida? Já está sabendo o que é de Deus e o que não é de Deus? Profeta, ainda tenho dúvida, então peça ao Espírito Santo, para o Espírito Santo guiar você e lhe dar sabedoria. E o Espírito Santo vai lhe guiar, o Espírito Santo vai lhe dar sabedoria e você vai conseguir discernir a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não queira a permissiva vontade, queira a perfeita vontade de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, peço que você compartilhe essa live com outras pessoas e quero fazer 2 convites muito importantes para você. O primeiro é que domingo agora, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto chamado O Altar Tem Resposta. É o encerramento de 7 domingos do Altar Tem Resposta. Então eu acredito que Deus está respondendo através desse propósito a vida de muitas pessoas. Se você quiser vir nos visitar neste domingo, aqui em Barueri, Alphaville, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120, você vai ser muito bem-vindo.